Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina as duas virtudes necessárias para edificar o nosso edifício espiritual. Em primeiro lugar, a virtude da humildade. Em segundo lugar, a virtude da fé. A mulher Ciro-fenícia demonstra a virtude da humildade. Como? Aceitando que as graças de Deus possam vir não diretamente, mas indiretamente através de eleitos de Deus. O que é que o Evangelho está nos dizendo? Que Jesus veio em primeiro lugar para o povo judeu. O Evangelho está nos dizendo que Jesus não veio em primeiro lugar para o povo brasileiro. Jesus não veio em primeiro lugar para nós. Jesus veio para o povo judeu. E, através deste povo eleito, Jesus vem também para nós. Por isso Jesus escolhe pessoas especiais, eleitas, privilegiadas. Aqui a imagem da mulher que diz: a comida que o pai dá para os filhos, ou seja, que Deus dá para o povo de Israel, transborda, cai da mesa e até os cachorrinhos podem comer. Ou seja, esta graça recebida indiretamente, Deus dá abundantemente ao povo de Israel, e da abundância daquilo que Deus dá ao povo de Israel, recebemos também nós. Essa é uma forma de Deus fazer as coisas. Nós vivemos numa cultura onde, para nós, a igualdade é um valor inegociável. Nós preferimos passar fome sendo iguais do que alguém coma mais do que o outro. Mas isso está errado, porque a igualdade não é a forma de Deus agir. Deus não nos fez iguais e Deus não quer que as pessoas sejam iguais. Deus privilegia pessoas. Deus dá mais a uns do que a outros. Mas para quê? E por quê? Para que nós possamos precisar uns dos outros. Se Deus me dá a capacidade de andar, é para que eu possa ajudar aquele que não anda. Se Deus me dá algum dom, algum talento, é exatamente para os outros. Por que é que Deus deu tantas graças à Virgem Maria? Nós não podemos dizer que a Virgem Maria é brasileira de raça. Nós só podemos dizer que ela é israelita de raça. Ela é judia. Foi o povo judeu. Ora, a criatura mais agraciada de toda a criação nasceu no povo judeu. O Salvador, nosso Redentor, que se fez homem, nasceu do povo judeu. Ora, se isso não é suficiente para dizer que este povo foi escolhido e agraciado, o que será então? E por que eles receberam tanto? Nós brasileiros gostamos de dizer que Deus é brasileiro. Mas Deus não é brasileiro, Deus é judeu.
e das graças abundantes que Deus derramou no povo de Israel, recebemos nós. Da abundância da mesa de Israel, recebem todos os povos. E se nós não aceitamos isso, é porque nos falta a virtude da humildade que a mulher Ciro-fenícia teve, pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela aceita o que Jesus está dizendo. Sim, é verdade, os filhos eleitos são os israelitas, mas nós receberemos da abundância da mesa deles. E essas migalhas que caem da mesa de Israel são tão sobreabundantes e tão maravilhosas que são a salvação de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Humildade. A humildade de recebermos dos outros. Não é difícil enxergarmos aqui a grande soberba, por exemplo, que existe no protestantismo. O protestantismo, se nós formos ver, é a aplicação religiosa dessa igualdade obsessiva. Para os protestantes não existem, por exemplo, sacerdotes com poderes especiais, bispos que são sucessores dos apóstolos, papas que são sucessores de São Pedro. Para eles só existem batizados e são todos iguais. E é por isso que eles ficam furiosos quando nós dizemos, por exemplo, que podemos e devemos receber as graças de Deus através das mãos de Maria. Eles batem os pés no chão e dizem que Maria é uma mulher qualquer. Eles não aceitam o privilégio divino. Ora, é necessário nós entendermos como Deus faz. Deus escolhe alguns para beneficiar aos muitos. Deus dá a alguns para beneficiar os muitos. E o erro, o pecado, a miséria, a desgraça está em que aqueles que receberam não quererem abrir a mão e dar do que receberam, partilhar do que receberam, abençoar os outros com as bênçãos que receberam. A quem muito foi dado, muito será exigido. Então, de fato, quem é abençoado, de fato, quem recebe muito, precisa dar muito para a sua própria salvação. E é por isso que o povo de Israel, eleito e privilegiado, ao rejeitar o Messias, ao não aceitar o Cristo, tornam-se piores do que os pagãos. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Ora, quem não enxerga, por exemplo, vou aplicar a mim, para que não fique aqui uma coisa que, nossa, o Padre Paulo está sendo antissemita. Não estou sendo antissemita. Eu estou simplesmente constatando uma coisa. Deixa eu colocar a carapuça na minha cabeça para você entender o que eu estou fazendo. Quem não enxerga que o pecado de um sacerdote é mais grave do que o pecado de um leigo? É evidente que é mais grave. E se alguém tem alguma dúvida teológica a esse respeito, firmemo-nos naquilo que é a revelação do próprio Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, quando apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, disse a ela que as aflições do seu Sagrado Coração vinham especialmente dos pecados e da indiferença das almas consagradas. Jesus fica especialmente ofendido com o pecado das almas consagradas.
Então, é evidente que para nós é um ato de humildade nós nos ajoelharmos na frente de um homem para contar os nossos pecados, não é isso? Por que eu não recebo o perdão direto de Deus? Por que eu preciso que a migalha caia da mesa dos filhos para os cachorrinhos? Mas a mulher cirofenícia humildemente aceita. A segunda virtude que ela demonstra nesse evangelho, depois da humildade, é a virtude da fé. Uma fé confiante e inabalável, mesmo quando Jesus parece rejeitar o seu pedido, mesmo quando Jesus parece não ouvir a sua súplica, ela continua insistindo, continua crendo, continua pedindo, porque ela sabe do amor de Cristo, mesmo quando aparentemente Ele nega aquilo que nós estamos pedindo. Porque quando Ele nos nega o que nós estamos pedindo, é porque Ele tem um dom maior para nos dar, muito maior do que aquilo que nós esperávamos. Portanto, muita humildade, muita fé. São essas duas virtudes que são a base do nosso edifício espiritual.